A gente começa a nossa mentoria com essa frase impactante que fala que criatividade ela não é genética, ela não é dom, não é sorte, muito menos mágica. Ser criativo é ser autêntico e inovador. Por quê? Criatividade ela é uma competência de valor, uma competência que se refere a um conjunto de habilidades, de atitudes e de comportamentos que caracterizam algumas aptidões de uma pessoa em realizar algumas tarefas, né? Então, a criatividade ela é uma capacidade que uma pessoa tem de imaginar, de criar, de fazer, ou até mesmo de inventar conceitos, coisas novas, produtos, resoluções de problemas, de uma forma que utilize essas competências, essas características, né? Pode passar. E o que é a criatividade? De uma forma mais trazendo o conceito para dentro da nossa apresentação. A criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. Por quê? A capacidade que uma pessoa tem de ver o mundo de outras formas, para identificar padrões ou identificar conceitos, comportamentos, ideias desconhecidas que estejam escondidas ou que não tenham sido descobertas ainda, é que estabelecem conexões entre coisas que podem ser produtos, que podem ser resoluções de problemas, que a princípio não se conectavam com soluções ou com o que você está trabalhando, né? Então, pode passar, Walter. Então, a gente traz aqui um comparativo de criatividade e imaginação, ou ser imaginativo, né? Uma frase do Nolan Bushnell. Todo mundo que já tomou um banho um dia teve uma ideia, né? Deixa eu pegar aqui que eu não estou conseguindo ler a frase. Todo mundo que já tomou uma ducha teve uma ideia. A pessoa ela sai do chuveiro, se seca, faz algo sobre isso, é a que faz a diferença. E por quê? Criativo não é o cara que tem só ideia ou é o cara que contribui naquelas reuniões que você está participando. O criativo ele também faz algo a respeito, né? Então essa habilidade ela tem dois processos super importantes e que pautam você conseguir de fato ser uma pessoa criativa, seja o pensamento e seja a produção. Ou seja, se você tem ideia, mas você não age sobre elas, você não fala sobre elas, você não demonstra elas para o mundo, você é apenas uma pessoa imaginativa e não criativa. Daí você deve estar se perguntando, tá bom, Carol, mas você está dizendo que se eu não nasci criativa, ou se eu não tenho essas competências, já era para mim? Aí é que a gente se engana. Pode passar, Walter. O livro DNA do Inovador, ele traz uma pesquisa super interessante que fala que 25 a 40% do que a gente produz de forma criativa vem da nossa genética. O restante, ele chega por meio de um aprendizado. Então, eu trouxe essa figura sobre algumas competências básicas do DNA de um inovador que o livro traz, que mostra que os inovadores, eles são pessoas que questionam, observam, fazem network, experimentam. Ou seja, se você seguir um playbook básico de algumas atividades que possam te ajudar a ser uma pessoa mais inovadora, você consegue ser mais inovador e mais criativo. Então, muita gente às vezes fica pensando, eu não nasci criativo, eu não tenho boas ideias, e se eu não nasci assim, eu não vou conseguir desenvolver. Isso é uma grande mentira, na verdade, porque a gente buscou alguns estudos que falam que não, que só até 40% do que a gente produz vem do nosso gene, vem do que a gente herda, e o resto, se a gente seguir esse playbook básico, a gente consegue desenvolver essas competências comportamentais que podem nos trazer insumos para sermos mais inovadores, que seria questionar. Os inovadores, a gente pode usar de exemplo Steve Jobs, eles são grandes questionadores, eles mostram paixão por perguntar, e esse conjunto de perguntas que eles fazem, essas curiosidades que eles despertam, podem provocar compensações, ligações ou discussões que podem gerar possibilidades e podem gerar ideias. Outra competência é observar. Você prestar atenção ao seu mundo, né, à sua volta, incluindo você tentar entender o que acontece com o seu cliente, tentar entender como os produtos são gerados, como os serviços são prestados, como as novas tecnologias são inventadas, como as empresas estão se comportando, elas podem ajudar a gente a compreender
como as novas ideias nascem, surgem, e como levam os inovadores, os criativos, a terem novas ideias e quais são os meios que eles utilizam para isso. Então, observar é uma das competências super importantes para você desenvolver esse seu lado criativo. Outra questão é o network, você cultivar um network. Dentro do livro, os autores falam que os inovadores, eles gastam muito tempo conversando com outras pessoas, fazendo network, descobrindo como as outras pessoas têm ideias ou como elas recebem as ideias que eles têm, né, quais são as perspectivas diferentes que eles têm sobre uma ideia que aquele cara inovador já teve, e essas pessoas que com background diferente acabam trazendo insights diferenciados para aquela pessoa inovadora, para aquela pessoa que está tentando ter uma nova ideia. Então, mais do que você fazer um network social, que é super importante, também é necessário você ter um network para obter recurso, e esse recurso seria o ponto de vista das outras pessoas, que é totalmente diferente do seu, a opinião das outras pessoas perante aquilo que você está apresentando. Então, você cultivar um network para fazer essas trocas perante aquelas ideias que você teve é muito importante. Isso vai contra uma crença super limitante que eu até mesmo tinha no passado de não dividir as minhas ideias com as outras pessoas, porque eu achava que alguém ia roubar minha ideia. E, na verdade, não é assim. Você precisa dividir a sua ideia com as outras pessoas sem medo de errar, porque você está indo para dividir com alguém aquela ideia que você teve. Então, você dividindo com a pessoa, você consegue captar visões diferentes daquilo que você está pensando e às vezes até melhorar a sua ideia ou identificar alguma coisa dentro da sua ideia, algum ponto que é um gap que pode vir a fazer você ter que pivotar lá na frente, e você evita isso trocando alguma ideia com alguém que tem mais background em determinada área, né? Outra questão é experimentar. E eu acho que é a mais importante. Você tem que testar as ideias, você tem que pilotar as ideias, as hipóteses. Então, você questionando, você observando, fazendo network, trocando ideia com pessoas de outras áreas que vão te trazer novas ideias, indo para o último passo, que é experimentar, você consegue trazer a sua ideia para um patamar de realização. Então, você deixa de ser uma pessoa imaginativa e você passa a ser criativo. Você seguindo esses 4 passos básicos. Então, não existe essa crença de que se você não nasceu criativo, você não vai ser criativo. Você pode seguir esses steps básicos, e eu super aconselho quem quiser comprar o livro, ó, tá até aqui, ó, DNA do Inovador. Ele é super legal porque ele te ajuda a desenvolver na prática esses steps, de como você consegue ir desenvolvendo essas competências básicas para você ter ideias inovadoras, para você conseguir, de fato, contribuir mais com o seu time dentro de reuniões, para ter esse pensamento associado, como está escrito ali, para ter ideias inovadoras. Pode passar. E não há inovação sem criatividade. Lá no começo da mentoria, quando a Yara foi apresentar para a gente essa questão da mentoria de criatividade, ela falou, eu acho legal vocês trazerem alguma coisa de inovação. Eu falei, eu acho super legal trazer alguma coisa de inovação, porque, de fato, a inovação ela está super ligado a criar algo novo. Então, criatividade e inovação, na minha opinião, andam muito juntas. Então, assim, a palavra inovação, ela deriva a uma ideia nova, um método, um objeto criado para você substituir padrões anteriores ou substituir produtos, ideias, formas de fazer por formas novas, né? Por padrões novos. E algumas pessoas dizem e acreditam que a criatividade ela não tem nada a ver mesmo com inovação. Mas não é bem por aí. Eu fui pesquisar e a criatividade e a inovação são disciplinas e elas andam extremamente em conjunto. É uma parte importante para surgir inovação, porque não existe inovação sem criatividade. Se você não utilizar a criatividade, aqueles 4 steps básicos do slide anterior, como que você vai inovar? Como que você vai ter uma ideia inovadora? Como que você vai criar um produto inovador ou uma forma de trabalho inovador dentro da área que você atua, se você não tem criatividade? Então, a criatividade e a inovação, elas andam extremamente juntas, lado a lado, e não existe criatividade sem inovação e inovação sem criatividade. E para fechar a minha parte aqui, eu trouxe 4 steps sobre como ocorre o processo criativo. A Flavinha vai entrar no detalhe sobre essa questão do processo criativo, mas para fechar a linha de raciocínio baseada nesse livro do DNA Inovador que eu
baseei para trazer essas ideias aqui para vocês, você precisa seguir o primeiro passo, que é se preparar, o segundo, que é estruturar, e o terceiro, formatar, para aí sim você colocar em prática. Então, você se prepara, você estuda sobre o assunto, você vai buscar referências sobre aquilo que você quer trabalhar, você estrutura com um checklist básicos, aquilo que você quer colocar em prática, né, no fundo. Então, o que eu preciso fazer, o que eu estudei, quais são os pontos importantes, quais são os passos, aí você formata isso dentro de de passos básicos, né, do tipo, com quem eu vou precisar falar, o que eu vou precisar fazer, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, e você corre para a prática. Eu acho que dentro de criatividade, dentro de inovação, é tudo uma questão de tentativa e erro. Isso é uma coisa que a gente trabalha extremamente na área de clientes. A gente vai muito na tentativa e erro, principalmente porque a gente está se transformando. Então, a gente está redesenhando jornadas de clientes, a gente está redesenhando processos de trabalho, a gente está se reinventando na forma como a gente atende o nosso cliente, a forma como a gente faz as coisas dentro da área. A questão de ter vindo o home office, a questão do coronavírus, fez com que a gente acelerasse esse processo. Então, tudo que a gente fazia de uma forma one-on-one, indo no cliente, a gente precisou fazer de uma forma remota. Então, a gente seguiu esses 4 passos básicos de se preparar, de se estruturar, de formatar o que a gente vai fazer e ir para a prática. E foi, de fato, tentativa e erro. A gente consegue se preparar nesses 3 passos anteriores para quando a gente vai para a prática, muitas vezes a gente começa a fazer, seguir ali o que a gente formatou, a estrutura que a gente fez, mas as coisas elas não acontecem de acordo com o que a gente planejou. Então, a gente tem que estar preparado para ali na hora pivotar, para ali na hora mudar a forma que a gente está fazendo, para que a gente consiga entregar o que a gente se propôs a entregar no início, né? Então, eu acho que você seguindo esses 4 passos básicos e também seguindo aquelas competências que a gente precisa desenvolver, com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais criativa e inovadora e vai contribuir muito mais para os processos e para as mudanças dentro da sua área e também dentro da sua carreira.